Você crê que na predestinação? Ou você crê que Deus já predestinou a sua vida desde o nascimento até a morte? Ou como Calvino diz, uns nascem predestinados para a salvação e outros nascem predestinados para a condenação. O que você acha disso? Vamos ouvir o áudio que está aí e vamos ver o que Deus tem a dizer, segundo a luz da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém ou não amém? Eita glória! Que bom estarmos hoje aqui, né? Na casa do Pai, na casa do Senhor, exaltando este Deus maravilhoso. Essa semana eu tive um sonho, que eu tinha ido pregar numa igreja, e aí eu tinha esquecido a Bíblia, e minha esposa estava com a Bíblia dela. Então eu peguei, porque na verdade o pastor, que eu fui para assistir o culto, mas o pastor tinha faltado naquele dia. Aí eis que as irmãs me chamaram lá, os irmãos, não lembro quem foi, me chamou para me pregar. E eu peguei assim, vamos abrir a Bíblia, então, lá em o livro de Gênesis, capítulo 42. Aí eu pegava, né, e falei assim, olha, irmão, só que eu saí, esqueci minha Bíblia. Eu pedi a minha esposa a Bíblia, e eu pegava, né, e caçava o livro de Gênesis, e a Bíblia fechava sozinho. Eu abria de novo e caçava, e a Bíblia fechava. E aí os irmãos estavam no livro do Salmo, no Gênesis 40, mas não é 42. Eu acordei depois, né, e fui ver o que estava escrito em Gênesis 42. E aí fala sobre os irmãos de José, que ele desce para o Egito. Gênesis 42 vai contar a história de José. Louvado seja o Senhor. Mas eu estava meditando e lendo, e teve um versículo que me chamou a atenção. Nessa leitura, um versículo. Mas vamos ler ele aqui, irmãos, e depois eu vou parar no versículo que me chamou a atenção. Então diz assim, ó, vendo então Jacó, lá no capítulo, versículo 1, que havia trigo no Egito, e disse aos seus filhos, por que estáis olhando um para o outro? Disse mais, tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e lá comprai para nós, a fim de que vivemos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, pois disse, para que porventura não lhe suceda algum desastre. Assim então, que ia lá, foram os filhos de Israel, que é de Jacó, para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador da terra, era ele quem vendia, e todo o povo da terra, e vinha os irmãos de José, prostrando-se diante dele, com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhe asperamente e perguntou-lhe, de onde vindes? Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas a ele não o reconheceram. Versículo 9, lembrou-se José então dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhe, vós sois espias, e vieste para a nudez da terra, para espiar. Essa nudez significa espiar a terra. Responderam-lhe eles, não, meu senhor, mas teu servo vieram para comprar mantimento.
Ao versículo 11, nós somos filhos, todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, e o teu servo não são espias. Replicou-lhe: não, antes vieste para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: nós, teu servo, somos 12 irmãos, filho de um homem da terra de Canaã, mas o mais novo hoje com o nosso pai, e outro já não existe. Respondeu-lhe José: é assim como vocês disseram, sois espião. Nisto sereis provado. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a menos que venha cá com o vosso irmão mais novo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então veja só, o que me chamou a atenção nesta leitura foi o versículo 6. O versículo 6 diz assim: José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os seus irmãos, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se antes a ele com a face na terra. E o versículo 9: então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles, e disse-lhe: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra, que significa a fraqueza da terra. E eu fiquei meditando na história de José. O que aconteceu na história de José? Antes dele ser vendido como escravo, antes de José ser levado cativo para o Egito, ser preso e passar 17 anos lá preso e passar toda aquela situação, eu fiquei meditando nesse texto, porque tudo isto leva José a um sonho, pastor, que ele teve quando era jovem, seus 17 anos mais ou menos, quando ele teve um sonho. Isso nós vamos ver justamente lá em Gênesis 37, que vai contar a história de José, quando José teve esse sonho. Vamos pegar Gênesis 37, versículo 5. Todo este acontecimento de José ter sido vendido pelos seus irmãos, de ter jogado dentro de uma cisterna, de ter mentido para os seus pais que um animal havia matado, e de ter ido para a casa de Potifar, e depois de ter passado aquela situação, dizendo que a mulher armou tudo aquilo contra ele, e ele foi preso. Eu fiquei assim meditando, irmãos. Vamos lá, primeiramente, eu fiquei meditando uma coisa. Eu fiquei assim pensando assim sobre este assunto que aconteceu com José. Calvino, não sei se você já ouviu falar desse um grande reformador, um teólogo dos séculos 16 a 19, não sei. Calvino e Arminiano são os dois que muito conhecidos. Calvino fala muito sobre a predestinação. Sobre a predestinação, irmãos. Eu fiquei meditando sobre esse texto, tem muitas coisas que acontecem em nossa vida que parece que já está escrito. Eu não sei se você já tiver essa impressão, mas eu sim. Parece que as coisas estão acontecendo, é como se tivesse já predestinado a acontecer. Eu tenho essa expressão, eu sempre ficava pensando, parece que as pessoas nascem predestinadas. Calvino, ele defende a predestinação. E eu fiquei meditando nessa situação, mas tem muitas coisas na nossa vida que
parece que é um roteiro, a gente vai seguindo, parece que Deus já traçou o destino das pessoas. E Calvino, ele na sua teoria, na sua teologia da teoria, ele diz que uns nasceram para ser salvos e outros nasceram para ser condenados. Ele defende essa tese. E foi uma das perguntas pelo qual eu, quando fui passar pela bancada teológica, né, sobre soteriologia, que é sobre salvação, um dos que estavam entrevistados me perguntou se eu era calvino ou se eu era arminiano. Eu falei assim: olha, eu não sou nenhum nem outro, eu sou o que a Bíblia ensina, que diz. E eu tinha que tomar uma posição. E eu fiquei meditando assim: mas a Bíblia vale mais do que dois teólogos? A Bíblia, o meu conhecimento que eu tenho, vale mais? E ele me reprovou porque eu não tomei uma decisão. Por quê, irmãos? Porque Calvino, ele defende que, na sua teoria, são 5 teses do Calvino, e uma delas é essa, que as pessoas nascem predestinados. Uns nascem para ser salvos e outros nascem para ser condenados. Enquanto que arminiano já é o contrário. Ele prega o livre-arbítrio das pessoas, que a pessoa ele pode perder a salvação. E muitos teólogos e muitos batistas, eles são arminianos. Eles creem que uma vez salvo, é salvo para sempre, que a pessoa não perde a salvação. E quando eu deparei nessa situação, eu falei assim: olha, eu creio, eu não sou calvino e não sou arminiano, eu sou o que a Bíblia diz, eu creio que a pessoa tem um livre-arbítrio. Então você é arminiano. Eu falei assim: olha, eu não sou arminiano, eu sou o que a Bíblia está ensinando. Eu sei que a Bíblia, mas arminiano pensa assim, se ele pensa dessa forma, é ele, né? Mas eu creio que a pessoa pode perder a salvação, porque nós temos o livre-arbítrio da escolha. Mas a questão que a teologia da predestinação também é muito forte, porque quando nós pararmos para olhar assim, parece que as coisas é como se tivesse já tudo escrito. E se nós olharmos dentro da palavra de Deus, Jeremias, vamos olhar Jeremias. A Bíblia fala que Jeremias, Deus, ele disse: olha, eu te conheci ainda quando você estava sendo formado no ventre da madre da sua mãe. E Deus já tinha, ele disse: olha, e eu te dei as nações por profeta. Leva a entender que Jeremias nasceu predestinado. Ele já nasceu com essa predestinação. Mas a questão é, irmãos, que é questão de consenso. Jeremias nasceu com um propósito. Tem pessoas que vêm a este mundo com um propósito, e Jeremias foi um deles. E outra pessoa que nós podemos ver que vem também com um propósito é Sansão. Sansão também, ele veio com um propósito, porque através de Sansão, Deus haveria de iniciar o livramento de Israel das mãos dos medianitas. Mas tanto Jeremias, que foram os profetas, e tanto também como Sansão, ele tinha a livre escolha. Ele podia escolher obedecer ou não. Ele tinha livre escolha de servir a Deus ou não, assim como Sansão. Sansão, ele nasceu e veio com um propósito, que através dele Deus iria salvar já os medianitas. Mas Sansão teve a livre escolha, e ele escolheu não seguir o propósito, o plano de Deus. Ele escolher o seu coração. Ele escolheu seguir o seu coração, e não seguiu o propósito, aquilo que Deus tinha para com ele. Deus tem um propósito. Você ouviu essa frase?
Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Quantas vezes nós usamos essa expressão para falar com as pessoas? Ou quantas vezes ouvimos alguém falar também para nós? Deus tem um propósito de salvação, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher, de aceitar, de receber, de seguir os passos de Jesus ou não. Nós temos essa livre escolha, mas aparentemente, irmãos, parece que dá a impressão que as pessoas nasceram predestinadas. Tem pessoas que acham que nasceram predestinados para sofrer, igual na Índia. Lá tem as castas de ricos e tem as castas dos pobres, e os pobres acham que eles nasceram predestinados a morrer pobre e viver, e eles aceitam aquela situação, porque ele disse que numa outra vida eles vão vir melhor. Isso eles creem na predestinação. Então a gente vê que tem muitos ensinamentos, assim como Calvino tem ensinado as pessoas, e se nós olharmos, se nós não tivermos um certo conhecimento, a gente acaba até aprofundando e sendo enganado sobre as situações da predestinação. Porque se fosse predestinado, irmãos, igual Calvino diz que uns nasceram para morrer, e outros nasceram para ser salvos, uns nasceram para ir para o inferno, e outros nasceram para ir para o céu, qual seria o sentido? Se o livre-arbítrio, igual nós vemos lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o jardim e colocou justamente Adão e Eva, mas Deus havia dado uma ordem do fruto da terra, do fruto do jardim, de todo jardim que está, poderei comer, mas do fruto que está no meio do jardim, nela não comereis e nem nela tocareis, para que não morrais. Eles receberam uma ordem de Deus, e esta ordenança cabia quem? Adão e Eva obedecer. Enquanto eles eram temente obedientes, eles estavam livres da dor e do sofrimento e da morte. Mas eles escolheram, eles teve um livre arbítrio e escolheu simplesmente o lado errado, de não obedecer a Deus. E isto veio o quê? A punição, veio o castigo. Mas o que falar, irmãos, do sonho? A gente sonha, e tem tantos sonhos que são sonhos proféticos, mas tem muitos sonhos que a gente não entende a interpretação. Tem sonho que a gente não consegue entender. Só eu sonhei tal coisa e não consegui entender o sonho, porque é um mistério. O sonho é um mistério. Quando nós lemos no livro de Provérbios, o Salomão, ele fala que o sonho vem de muitas ocupações, mas tem sonhos que são um sonho profético, assim como o sonho de José. José teve um sonho e era jovem, e este sonho foi um sonho profético em que Deus estava revelando a ele um futuro que ele ainda nem tinha vivido. Então, todos os sonhos, tem sonhos que tem, na verdade, significação, tem algo significativo. Tem sonhos que está nos dando um alerta, que está nos mostrando algo, quer falar algo para nós. Tem sonhos que a gente sonha e não lembra, mas tem sonho que a gente sonha e ele está dizendo alguma coisa. Eu me lembro uma vez, quando, uns anos atrás, quando eu tinha me preparado para ir em Goiânia, eu, minha mãe, meus irmãos, minha irmã, e uma semana antes eu tive um sonho,
E este sonho parecia que o mundo estava acabando. E eu estava em tribulação naquele sonho. Mas eu não entendi, eu repreendi, um sonho muito terrível, orei, repreendi, e uma semana depois eu viajei. E o que aconteceu aqui na estrada, eu tomei o carro. O carro com a família toda, graças a Deus, a família foi salva, mas o carro acabou. Mas eu tinha tido um aviso através do sonho, que alguma coisa ia acontecer. Então o sonho, ele sempre quer falar algo para nós. Então aqui nós vemos aqui justamente no versículo 5, José teve um sonho, que contou aos seus irmãos. E quando ele contou o sonho para os seus irmãos, isso criou o quê? Um ciúme e uma inveja e ódio no coração dos seus irmãos. Veja só, porque ele era o mais querido do pai, porque o pai gostava muito dele. Sempre é assim, querendo ou não, tem um mais chegado. Por causa deste sonho, José criou inimizade dentro da sua casa. José feliz, José alegre, ele contou um sonho. Eu tive um sonho, eu queria compartilhar este sonho. Versículo 6 diz: pois ele disse-lhe: ouve-me, peço, este sonho que eu tenho sonhado. Então ele disse: olha, eu queria a atenção de vocês, que eu quero contar este sonho. Aí diz o versículo 7: eis que estava atado um molho no meio do campo, e levantou-se e ficou em pé, e os vossos molhos se rodeavam, e se inclinavam ao meu molho, ou ao meu feixe. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos sonhos das suas palavras. Este versículo 8 me chamou a atenção. Então lhe respondeu aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Aí eu fiquei pensando, foi justamente algo que me chamou a atenção, sobre a questão da predestinação. Parece que os irmãos estavam predestinados a ser servo de José, e José estava predestinado a ser senhor dos seus irmãos. Mas não é a predestinação, é que Deus havia revelado através do sonho um fato que haveria de acontecer na vida de José, e veio através do sonho. Deus pode trazer revelações. José teve uma revelação, falou assim: olha, eu não sei, eu tive esse sonho, Deus me deu esse sonho, mas os irmãos ficaram contrariados. Os irmãos de poder aceitar, mas não, nós vamos ser servos. E por este fato, eles foram e começaram a rivalidade entre eles, por causa do versículo 9. Por causa justamente desse versículo 8, melhor dizendo. Porque o feixe se levantou, quer dizer, os irmãos entenderam o sonho. Interessante que os irmãos entenderam, eles tiveram a interpretação do sonho. Tu deveras ter domínio sobre nós? Tu está dizendo que você será maior do que nós? Tu está dizendo que nós vamos ser servos de vocês? Que nós vamos se inclinar, vamos dobrar o nosso joelho diante de vocês? De você? Eles tiveram a interpretação.
Deus havia revelado que José iria crescer, iria prosperar, iria crescer. E com isto, criou uma rivalidade entre os irmãos, o ódio. E o ódio foi por todos, foram contaminados pelo ódio. Mas para completar o versículo 9, teve José outro sonho. E ele novamente vai lá e conta para os seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Irmão, sempre na família vai ter alguém que vai destacar. Sempre na família vai ter alguém que vai prosperar. E o que nós temos que fazer é alegrar. O que nós temos que fazer é abençoar. Mas não comportar como se comportou os irmãos de José. Até Jacó, que é Israel, repreendeu o seu filho, mas, porém, ele guardou no seu coração. Olha só, versículo 10. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? José, que sonho é este? Até parece que José, irmãos, sonho, a gente deita e dorme e não sabe o que vai acontecer. José sempre: pai, eu não sei, só sei que eu dormi, eu tive esse sonho, e o sonho está na minha cabeça, foi nítido, eu só estou contando o que foi. Aí alguns textos no Antigo Testamento chama-se esse sonho de visão. É como se eu tive uma visão, Deus me deu uma visão. Porque se nós olharmos, quando Jesus nasceu, José teve um sonho, uma visão, e o anjo vinha em sonho e falava com ele, orientava ele. O anjo vinha orientar, e era através de sonho. Então, uma visão, ele teve essa visão, esse sonho. Então aqui disse: o seu pai repreendeu: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinarmos com o rosto em terra diante de ti? E o versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava este sonho em seu coração. Olha só, irmãos, por causa de um sonho, por causa de uma visão que ele teve, simplesmente Deus visitou José e falou assim: olha, Deus se agradou do coração de José. Às vezes Deus dá algumas coisas para nós, mas não sabe aqui lá na frente o que vai acontecer. Por causa desse sonho, criou inveja entre seus irmãos. E o que aconteceu? Essa inveja, essa rivalidade com os irmãos, aí diz o versículo 12: ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Aí o versículo 13: disse, pois, Israel, que é Jacó, José: não apacenta teus irmãos o rebanho na cidade de Siquém? Vem cá, vou te enviar você a eles. E respondeu José: eis-me aqui, meu pai. Disse, pois, Jacó, que é Israel: vai e vê bem como estão os teus irmãos, vê como estão os rebanhos, e traz notícia para mim. Assim enviou o vale de Hebron. José foi até a cidade de Siquém, e encontrou um homem a José, que andava errante pelo caminho, e perguntou-lhe: que procuras? Respondeu ele: estou procurando
procurando meus irmãos. Diz-me, peço, onde está apacentando eles o rebanho? Disse o homem: foram daqui, pois ouvi que dizer que vamos a Dotã. Pois José seguiu seu irmão e o achou na cidade de Dotã. Eles viram de longe e, antes que chegasse aonde estava, conspiraram contra ele para matar. Então isso, olha, a oportunidade de nós nos livrarmos deste sonhador é agora. Não tem outra oportunidade. Estava longe do pai, estava longe de todo mundo, estava longe. Olha, o momento é agora. Se nós queremos nos livrar ao que é a inveja dele, nós temos que livrar dele agora, pôr a mão nele e poder matar. Aí o que diz lá? Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemos e lançamos numa cova, uma das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será do seu sono. Mas Rubens, um dos irmãos dele, ouvindo, livrou-o das mãos dele, dizendo: não lhe tiramos a vida. Também lhe disse Rubens: não derrama sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lançai mão dele. Disse, pois, para livrá-los das mãos dele, a fim de destruir seu pai. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é que eles lançaram José então numa cisterna, e ele ficou ali, jogado, até que passaram os mercadores e José foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. E os seus irmãos pegaram a sua túnica toda colorida, que o seu pai deu com muito amor, mataram um animal, mancharam de sangue e levaram, dizendo que uma besta fera o tinha devorado. Essa atitude praticamente feriu o coração do pai. Essa atitude, Israel já não era mais o mesmo. Por quê? Porque José e Benjamim, por que eles eram especial? Por que José e Benjamim eram os filhos especial? Porque eram filhos da mulher que ele mais amou. Que ele mais amou. Era o filho que ele mais amou. Então, era o único meio de ter o amor da sua vida. A herança que tinha era José e Benjamim. Mas Deus havia traçado um plano na vida de José. Nada é por um acaso, irmãos. Quando nós olhamos para isso aqui, nós entendemos o que acontece na nossa vida, por mais simples que seja, não é por um acaso. Não que Deus havia predestinado a vida de José, mas sim que Deus havia revelado para José que um dia Deus iria honrá-lo. Deus iria honrá-lo. E quando nós olhamos isso, que vemos toda a situação e íamos lá para o 42, porque Deus, então, aí o que acontece? A vida continua. José passa 17 anos no Egito. E ele agora, depois que ele foi liberto da prisão, de escravo, ele passa agora a ser governador. Por quê, irmãos? Porque Deus visita Faraó, e Faraó tem um sonho. Faraó teve um sonho.
Gênesis 41. E José, que Deus tinha dado a ele um dom, o dom de interpretar sonho. Então José sabia no seu coração que Deus iria, não saberia qual tempo, mas Deus iria honrar José. Que José seria um homem rico, próspero, mesmo vivendo naquela situação que ele estava, na casa do seu pai. Um dia Deus iria honrar José. Ele não sabia como. A gente não sabe, irmãos, o que pode acontecer amanhã, mas tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Nós não sabemos. Eu acabei de contar que Deus me deu um livramento agora de um acidente de batida de carro. A irmã acabou de contar um livramento, um testemunho. Então a gente não sabe o que está acontecendo, mas sabemos que Deus está trabalhando. E para que o José jamais poderia entender que, para que a prosperidade dele viria através do dom que Deus lhe deu. E jamais os irmãos de José poderiam entender que aquela ação, aquela atitude que ele fez, que eles fizeram todo, estaria contribuindo para que Deus pudesse realizar aquilo que havia projetado na vida de José. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Não que está traçado, não que está predestinado, porque nós temos as escolhas, mas as coisas vão acontecendo mediante aquilo que Deus, pelo propósito de Deus. E aqui então, diante daquela situação, 41, José interpreta o sonho de Faraó. Passado, pois, 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava de pé junto ao rio Nilo, e eis que subia do rio 7 vacas formosas, vistas e gordas de carne, e pastava no carriçal. Após ela subiu do rio outras 7 vacas feias, à vista e magra de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio Nilo. E as vacas feias e vista e magra de carne devoravam as 7 formosas, vista e gordas. Então Faraó acordou daquele pesadelo. Ele acordou e tirou o sono. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotava 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o Faraó acordou e eis que era um. Porque parece que quando a gente está dormindo, irmão, que está sonhando, parece que é tudo verdade. Não é? Parece que é verdade, parece que o nosso espírito parece que sai, que anda, não sei. Mas parece que a gente vive uma outra vida. E quando ele acordou, ele viu que era um sonho. Pela manhã, seu espírito estava perturbado. Quanta gente acordou perturbado por causa de um sonho? Pelo que mandou chamar todos os seus adivinhadores do Egito, que mamavam na teta de Faraó. Todos os seus adivinhadores, os bruxos, satanistas, os adivinhadores, tudo lá. E todos os seus sábios. Contou o Faraó o seu sonho, mas não havia quem lhe interpretasse o sonho. Aí veio o copeiro, porque quando o copeiro fez algo errado, brigou entre o copeiro do rei e o padeiro, o Faraó ficou tão irritado com os dois que pegaram os dois lançando o calabouço. E ele ficou lá preso. E aconteceu que foi o aniversário do Faraó. Estava chegando o aniversário do Faraó. Só que, irmãos, neste período,
dois tiveram um sonho: o copeiro, que servia o vinho para o rei, e também o padeiro, que fazia o pão. Os dois tiveram um sonho. E eles ficaram perturbados com aquele sonho. O copeiro disse: olha, eu tive um sonho. E contou o sonho para José, o homem que tem o dom de interpretar sonho. E José disse: olha, daqui 3 dias você vai estar servindo o rei, a taça na mão dele. O outro viu que a interpretação foi boa, foi lá e também contou teu sonho, que ele tinha feito uns pães lá e colocou na cabeça, e viu uns passos e começou a comer os pão lá. Ele disse: olha, daqui 3 dias também você vai sair, mas vai ser enforcado. Meu pai, era os códigos da cabeça. Agora então, isso passou 2 anos, porque quando José disse: olha, vai lá, você vai servir, fala de mim bem, mas ele não falou, porque tudo tem seu tempo determinado. As coisas, tudo tem o seu tempo. 2 anos José ele ficou na cadeia, e agora era aniversário do rei, e justamente quem vai servir lá o vinho, o copeiro. Então o copeiro morreu a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado com os seus servos e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro chefe. Então tivemos um sonho da mesma noite, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Então o sonho tem um propósito, tem um sentido, tem uma revelação, tem algo por trás que a gente não sabe. Estava ali convosco o moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe o sonho, e ele interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu, e fui instituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Versículo 14 diz: então Faraó mandou chamar José, e fizeram sair aí apressadamente das masmorras. Olha Deus mudando a história do sonhador, das masmorras. Irmãos, tudo tem seu tempo. Verdade. Se nós olharmos assim, aparentemente parece que estava predestinado, parece que estava tudo escrito, mas não, irmãos. É que as coisas vão acontecendo. Deus viu o que iria acontecer. Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida. Deus sabe todas as coisas. Ele nos conhece. E aí então fala que mandou chamar. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair da masmorra. Ele se barbeou, significa que estava bem barbudo, mudou de roupa e apresentou a Faraó, e disse a Faraó a José: eu tive um sonho, e não há quem interprete, mas a ti eu venho dizer que, ouvindo conta o sonho, pode interpretar. Olha o que ele disse. Respondeu José: isso não está em mim, mas Deus é que dará resposta e paz a Faraó. Faraó contou o sonho, e José interpretou, porque ele disse: a Deus pertence a revelação. O que é revelado pertence ao homem, mas aquilo que não é revelado pertence a Deus. E o que o Faraó fez? Naquele momento, simplesmente ele constituiu, depois do sonho que ele interpretou, como governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. O segundo homem mais poderoso. E aí o que acontece? Deus visita Canaã. Havia fome. Lembra da outra passagem, mensagem que eu preguei? Por que houve fome? Porque não havia chuva. E o que aconteceu? Então Israel manda os seus 10 irmãos ir ao Egito, porque ouviu dizer que lá tinha mantimento, tinha fartura e tinha prosperidade. Tinha fartura e tinha prosperidade. E eles foram lá, não reconheceram. Vamos para o 42 para nós encerrarmos, irmãos.
Vamos lá para o 42, versículo 6. José, 42, 6. José, pois, era nesse momento que governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra, e os seus irmãos vieram e se inclinaram a ele. Olha que rebuliço dos filhos, né? Vê como que é as coisas. Na cisterna. Passou por tudo aquilo, mas agora se cumpriu o sonho. Todos se inclinaram. Para o 9, lá no 9, pastor. Então José lembrou do sonho que tivera a respeito deles, e disse-lhe: vós sois espiões. Mas ele falou só isso somente para poder provocar eles, que José sabia, mas lembrou do sonho. Vamos aqui só para encerrar, Gênesis 10, 50, 20. Gênesis 50, 20. Glória a Deus, aleluia. Vamos pegar do 18, pastor. Depois vieram também, isso já foi na segunda vinda, porque eles foram, voltaram, comeram bastante, eles tinham que levar seu irmão Benjamim, que era irmão de José, de novo, e aqui vem, depois vieram também seus irmãos, prostrar-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. O que estava lá? Quer dizer que nós vamos ser servos seu? Nós vamos ser servos e nós vamos se curvar diante de vocês? Olha o cumprimento da palavra. Depois vieram também os seus irmãos prostrar-se diante dele, e eis que nós somos teus, confirmando a palavra. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Versículo 20, para encerrarmos aí. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente em vida. 21. Agora, pois, não tenha medo, eu vos sustentarei, eu vos sustentarei. Não tenha medo, eu vos sustentarei, a sua família, vou sustentar todos vocês o resto da vida. Foi quando ele declarou que ele era. Exatamente. Eu sustentarei a você, os vossos filhos. E assim consolou a ele e falou no seu coração. Amém, irmãos? Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Deus tem planos e tem propósitos para cada um de nós. Basta apenas nós confiarmos e ser fiel a Ele. Amém? Vamos se pôr de pé, vamos agradecer a Deus, porque Deus está neste lugar, conforme nós cantamos: fica Jesus mais um pouquinho. Eita glória, louvado seja o Senhor.